Então, vamos lá. Vou pedir para todo mundo fechar os olhos, entrar em meditação, em oração, como a gente já está acostumado, essa nossa família que se formou desde o começo dessa situação toda. A gente vem enfrentando isso juntos. Muito obrigado a você que está conosco. Então eleva o teu pensamento a Jesus. Aproveita para abrir teu coração numa prece, mentalizando a Ele, pedindo a Ele que nesse instante venha te tocar o coração e, tocando seu coração, o prepare para as lições de hoje, que com certeza serão lições que a gente vai levar na gavetinha da nossa alma e utilizar nos momentos necessários. Eleva o pensamento a Deus. Abre teu coração e vamos juntos nessa noite. Deus está aqui nesse momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e os teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus momentos. Vamos orar? E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus está aqui nesse momento. É isso aí, meus irmãos. A certeza de que Ele está aqui nesse momento, oferecemos esse momento a Ele, né? Bom, vamos trabalhar? Hoje tem muito assunto para a gente conversar. Eu tentei trazer aqui o máximo possível de respostas. Nós tivemos aí mais de 20 perguntas e a gente conseguiu trazer umas 8 ou 9. Vamos ver se vai dar tempo, né? Eu vou desligar os comentários agora, mas vocês podem continuar mandando aí os coraçõezinhos. À medida que tocar, você manda o coração para a gente ter um feedback, viu? E no final, um pouquinho antes da gente encerrar a live, a gente retorna com os comentários, tá bom? É que é uma live que vai precisar de concentração, por isso que eu vou desligar, porque eu mesmo me desconcentro, tá bom? Um beijo, Juliana, para Catalão, viu? Não sei quem foi aí que escreveu que o animalzinho faleceu. Meus sentimentos, minha irmã, viu? Se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, então vamos começar. As perguntas que vocês fizeram, a gente selecionou aqui dentro do que deu tempo. E a nossa primeira pergunta é de uma irmãzinha
que veio falar, a gente não vai identificar, tá? O nome de onde veio, a pessoa de onde é, justamente para manter uma privacidade. Mas eu sei que é uma pergunta que talvez aflija muitas mamães, né? Ela me falou o seguinte: Eduardo, como lidar com a dor da rejeição? Embora entendendo um pouco, é muito difícil, é muito dolorido sentir a rejeição de um filho, né? Então ela está com esse sentimento de rejeição pelos filhos, dos filhos para com ela, né? E aqui, pessoal, a gente vai começar abordando essa questão da rejeição dos filhos por dois aspectos. O primeiro aspecto que eu quero abordar é o psicológico, tá? Eu vou me arriscar aqui, claro, tratar bem superficialmente, porque eu não sou psicólogo, mas adoro a área, estudo bastante. E nesse aspecto psicológico, eu queria trazer uma frase do psicólogo Rosenberg Marshall. Acho que muita gente já ouviu falar de Marshall, né? Que diz o seguinte: todo impulso emocional, toda manifestação, ela esconde uma necessidade não satisfeita. Então, por que será que teu filho te ignora, minha irmã? Porque algo ele tem a dizer com isso. O silêncio dele talvez diz muito mais do que as palavras. A gente fere onde a gente foi ferido. Então, talvez algum sentimento dentro dele que o está machucando agora esteja sendo exteriorizado através desse comportamento agressivo ou indiferente que ele tem por você, né? Talvez, no fundo, seja uma forma dele tentar te punir, sabendo que a indiferença ou então aquela rejeição dele te afeta. A grande questão é: você merece ser punida? Ainda que tenha errado, e qual pai ou mãe não erram? Não existe, né? Você merece ser punida por ser um ser ainda em construção? Quando uma criança está aprendendo a andar e cai, a gente não pode considerar o tombo dela como sendo um erro, e sim uma etapa para se aprender a andar. Significa que ela está mais perto do êxito. Vocês já pensaram? Se Deus nos punisse a cada erro que a gente comete, a gente passaria o dia todo de castigo. Mas eu acho que essa questão também nos pede principalmente uma interpretação doutrinária, né? E aqui é óbvio, como nós somos espíritas, nós vamos trazer aspectos da doutrina espírita. Mas você que não é espírita, não tem problema nenhum. Você vai ver que a nossa doutrina tem muito mais em comum do que contra. Então nada impede de você abraçar as ideias que você concorde e que sirva para você, né? No capítulo 14 do Evangelho, tem um título que diz assim: a ingratidão dos laços de família, a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? E eu quero começar dizendo algo para vocês. Quais são os laços que nos unem uns aos outros nessa encarnação? São dois: os laços de amor e os laços de ódio. Os laços de ódio une, Eduardo? Une. Às vezes mais do que o amor. Porque no fundo, o ódio é um amor adoecido. Normalmente, quando se quebrou uma expectativa que antes havia sido alimentada, surge o ódio, né? Mas esse capítulo do Evangelho ele nos recorda algo precioso. Que quando um espírito deixa a Terra, ele carrega consigo como se fosse uma mochila, né? E essa mochila vai o acompanhar por todas as existências, sejam elas passadas, sejam elas futuras. E ali dentro daquela mochila existem histórias de amor, de ódio, de elos, de vingança, de dores, enfim, histórias vivenciadas ao longo de toda a criação desse espírito. Mas acontece que depois de um tempo, carregando essa mochila, depois de tanto tempo, o espírito, quando ele começa a flertar com a necessidade do progresso, ele percebe que existem alguns sentimentos, algumas histórias dentro daquela mochila que pesa demais da conta. E aí começa a incomodar, continuar caminhando com o peso daquela mochila, porque isso vai prejudicar o rumo dele, rumo ao progresso, rumo à felicidade. E aí o que acontece com esse espírito, né? Ele compreende que a única forma dele aliviar o peso dessa mochila é exercendo o perdão, exercendo a caridade, exercendo o arrependimento sincero.
E aí o que acontece? Quando esse espírito vai reencarnar, ele vai pedir, né? Depois talvez de muitos anos de dor, de sofrimento causado por aquele orgulho, por aquele egoísmo, ele vai pedir que lhe seja dada a oportunidade de reatar os laços com aqueles que o fizeram sofrer. Ou que ele fez sofrer. E onde que ele vai reatar esses laços, meus irmãos? Onde vocês acham? Dentro da família. Na grande maioria das vezes, né? Para esse espírito, muitas vezes, filho, né, daquele que o maltratou, por exemplo, vem um filho meu que eu maltratei em outras vidas, o contato frequente nessa vida é muito difícil. É muito difícil, né? O contato frequente dentro dessa mesma casa é uma prova terrível. E às vezes o espírito sucumbe, né? Se a sua vontade não for bastante forte para isso. E de acordo com o seu próprio esforço em tolerar ou não, será ele amigo ou inimigo daqueles no meio ao qual ele foi chamado a viver. E é aí que se explica muitas vezes esses ódios, dessas repulsas instintivas que se nota às vezes na criança. Vocês já perceberam como é que às vezes tem criança que tem raiva de um dos pais sem motivo, sem nenhum ato anterior que pode justificar? Nesses casos é preciso olhar para o passado. Para o passado. Qual é a história que está por trás daquela repulsa, né? Compreende hoje o papel da humanidade. Quando a gente produz um corpo, a gente só produz o corpo, a gente não produz a alma. A alma já vem antes, ela vem do espaço, né? Ela vem de reencarnações para progredir. E o nosso dever como pais é tentar colocar todo o nosso amor em aproximar essa alma de Deus. Oferecer a nossa mão sempre, sempre, né? Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, que está lá também no Evangelho, está na Bíblia, é uma fala, né, de Jesus que diz: batei à porta e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Então, é o seguinte, por mais que a gente estenda a mão ao filho, minha irmã que fez essa pergunta, por mais que você estenda a mão a ele, peça perdão, é preciso que haja um movimento ativo por parte dele, de quem traz a dor da mágoa, para que então essa seja reparada, né? Não adianta, a gente não consegue modificar o outro. E você o que faz, minha irmã? Então o que você pode fazer? Você pode fazer a sua parte, não negligenciando nunca a oportunidade de amar. Sabe por quê? Porque ninguém resiste ao poder do amor. E porque a sombra cansa, o mal enjoa, a mágoa aprisiona. E aí quando chegar a hora desse espírito buscar a luz, ele deverá te encontrar de braços abertos para poder recebê-lo. Então tenha paciência, que o tempo é o Senhor da razão. Exerça a tua maternidade com amor. E tenha paciência que o resto, no tempo de Deus, vai acontecer. Certo? Bom, nossa segunda questão é sobre o karma, né? Karma, né? Karma que perto de Minas fica tranquilo, mas aqui fala de outra calma, né? Karma. Eu gostaria de saber, Eduardo, um pouco mais sobre o karma, né? Então, o karma é uma palavra que não é da doutrina espírita, né? Isso aí a gente precisa deixar bem claro. Ela foi trazida de outras crenças para o espiritismo, né? Principalmente do hinduísmo, principalmente do budismo, né? O que é o karma? O karma nada mais é do que a gente receber em troca aquilo que a gente ofertou ao universo. Mas não seria isso a lei de reação? O espiritismo não acredita nisso? Na verdade, acredita em partes, né? Porque, na verdade, não é na mesma moeda. Entendeu? O espiritismo ele acredita que o amor cobre uma multidão de pecados. Não entendi. Eu vou trazer uma historinha para vocês verem, né? É uma historinha de um livro chamado A Vida Escreve. É psicografia do Chico e do Valdo Vieira. Eu adorava essa historinha quando eu era pequeno, né?
chama-se O Merecimento, e essa história é real, né? Narra a história de um tal de Saturnino Pereira, um homem espírita, um homem amoroso, um homem prestativo, sempre disposto a ajudar a família, sempre disposto a ajudar no seu templo religioso, no seu trabalho. Era uma pessoa que todo mundo gostava de ter por perto. Sabe aquela pessoa agradável? Então, uma certa vez, enquanto o Saturnino estava no trabalho dele, ele trabalhava com aquelas máquinas, né, de operar, ele acabou se machucando, né? E quando ele enfiou a mão para puxar um aparelho, né, para puxar um tecido, ele machucou a mão, machucou o braço. Então ele foi socorrido no hospital, né, e fizeram nele uma cirurgia de restauração. Saturnino, embora tenha ferido o braço inteiro, foi informado pelo cirurgião de que ele só iria perder o dedão, né? Só o dedão polegar. E os ferimentos que ele tinha sofrido no braço, com o tempo, iriam se reconstituir. E aí, logo, houve um monte de comentário, como a gente ouve por aí, né? Nossa, mas por que esse desastre aconteceu com um homem tão bom? Tantas mãos de criminosos aí, ilesa, né? E ele, um homem que só fez o bem. Justamente o Saturnino, que nos ajuda tanto, precisa dessa mão para tanta coisa, né? Vem a ser a vítima disso. E o Saturnino, ele apenas agradecia, né? O carinho das pessoas, o respeito de todos pela situação. Só agradecia e sorria, resignado à vontade de Deus. Mas só que no íntimo dele, lá dentro do coração dele, ele estava triste. Ele tinha ficado triste com aquilo que tinha acontecido. E aí o que aconteceu? À noite, ele compareceu na sua reunião mediúnica, né, junto com a esposa, numa casa espírita que ele frequentava. E aí o orientador espiritual da casa dirigiu-se a ele, né, bondosamente, para que ele não se sentisse desamparado, né, e tampouco triste, porque todas as dores, segundo o orientador, eram causadas pela justiça divina. E olha o que o orientador contou a ele. Saturnino, há 80 anos atrás, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque um pobre empregado seu, enfermo, não pôde lhe obedecer às ordens, você, com as suas próprias mãos, obrigou esse empregado a triturar o próprio braço no engenho rústico. E por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam sempre no coração, no pensamento, por muito tempo, por muito tempo. E o orientador continuou. E você, Saturnino, implorou, humilde, uma existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Então ele pediu, quando ele foi reencarnar, que ele perdesse nessa existência o braço mais útil dele. A gente tem essa ideia, né, de olho por olho, dente por dente. Então, se eu fiz sofrer dessa forma, eu mereço. Muitas vezes a gente pede isso. Mas você, Saturnino, continuou o orientador, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado pautando-se no dever. Nós não estamos aqui para te elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado na colheita. Mas eu sei, porém, que hoje, por débito legítimo, era para você ter perdido todo o braço. Mas você perdeu só um dedo. Então alegre-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, então, Saturnino chorou. Lágrimas de conforto, de gratidão e de alegria. Nem tudo, meus irmãos, nem tudo que se passa conosco nesse planeta é fruto do cumprimento da lei de causa e efeito. Nem tudo é imutável como a gente pensa que é. Dentro da nossa concepção espírita de vida, a gente pode afirmar que as condições atuais da nossa existência na Terra, o que eu passo aqui na Terra, elas são definidas basicamente por 3 fatores. Primeiro, a escolha por mim mesmo, pelo meu próprio espírito, antes de reencarnar. Escolhas como, por exemplo, o corpo que eu vou vir, o estilo de vida que eu vou ter, se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre, enfim.
Segundo, as escolhas feitas na existência atual e seus desdobramentos, porque enquanto a gente está vivo, a gente escolhe também. Não é verdade? Através dos nossos atos, a gente escolhe. E também desdobramento, durante o sono. Vocês sabiam que o nosso planejamento reencarnatório pode ser alterado durante o sono? E terceiro, os resultados de nossas ações do passado em cumprimento da lei de causa e efeito. Aqui sim, fazendo com que a gente colha agora os frutos do amor ou do egoísmo plantados em outra encarnação. Tudo isso está no Livro dos Espíritos e no Evangelho, tá bom, gente? Não vou citar aqui pergunta, frase, para não tomar muito tempo. Então, o determinismo dos acontecimentos, o karma, né, que foi perguntado, ele não existe de maneira absoluta. Ele existe nas escolhas das provas de natureza física, por exemplo, onde eu vou nascer, as doenças que eu vou trazer congenitamente, né, que serão heranças aí de família. Mas as provas morais, o espírito conserva seu livre-arbítrio, né, sendo possível a ele ceder ou resistir às tentações e mesmo modificar no presente as decisões tomadas no mundo espiritual, antes mesmo de reencarnar. Somos, antes de tudo, herdeiros de nós. Eu vou cantar uma canção para vocês, que eu compus ao lado do meu grande amigo Caio Dagger, chamada Herdeiros de Nós. Presta atenção nessa letra. Vejo um novo horizonte que se mostra apenas para quem consegue ter olhos de ver. Vejo um novo horizonte, uma outra chance para ser um novo ser, querer crescer, deixar de alimentar a culpa, o medo de errar, andar sempre atrás, olhar, deixar o passado passar. Somos atores no palco da vida, herdeiros de nós, memórias atadas por nós. Somos o sopro de um novo tempo e a brisa do vento me diz que não estamos sós. Oh, 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 oh. Laia, 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 laia. Deixar de alimentar a culpa, o medo de errar, andar sempre atrás, olhar, deixar o passado passar. Somos atores no palco da vida, herdeiros de nós, memórias atadas por nós. Somos o sopro de um novo tempo e a brisa do vento me diz que não estamos sós. Somos atores no palco da vida, herdeiros de nós, memórias atadas por nós. Somos chegadas, somos partidas, entridas e vindas, um rio da nascente a foz. Laia, 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 laia. Então, no fundo,
Somos herdeiros de nós mesmos. Certo? Terceira pergunta. Como voltar a sonhar? Né? Como voltar a sonhar? Eu entendi que essa pergunta ela foi feita no sentido de, Eduardo, como voltar a acreditar na vida? Eu estou desiludido. Não estou sonhando mais. Né? E eu te respondo, sabe como que a gente volta a acreditar na vida? Dando um sentido a ela. Existe um livro chamado Em Busca de Sentido, né, que é um livro que narra uma história real, vivida por Viktor Frankl. Né? É um judeu que esteve num campo de concentração durante a Segunda Guerra. E ele cita algo muito interessante, meus irmãos, sobre a importância da vontade de viver. Ele cita, né, que ali em meio a milhares e milhares de judeus que estavam naquela situação lastimável de um campo de concentração, haviam pessoas de todas as áreas, né? Haviam ali médicos, haviam ali esportistas, engenheiros, lavradores, né? E muitos deles, naturalmente, eram fisicamente mais fortes do que o outro. Já estavam acostumados, muitas vezes, à lida do trabalho, né? Porém, com o passar do tempo, naquele lugar terrível, ele percebeu que quem sobrevivia não necessariamente eram os mais fortes. Às vezes o mais franzino era o que mais resistia e sobrevivia. E no fim sobreviveu. E isso ele percebeu que estava ligado diretamente à vontade de sobreviver. A vontade de sair dali, de ter uma motivação para seguir em frente. Então quem mais sobrevivia, quem mais tinha chance de sobreviver, é quem tinha uma maior motivação para continuar vivo. E por isso que sonhar é fundamental para que a nossa vida tenha sentido. Eduardo, mas a pergunta foi como voltar a sonhar? Eu sei que isso talvez vai muito além do que eu vou te recomendar, mas eu vou receitar para você o que funcionou para mim, em momentos em que eu também não tive mais vontade de sonhar. Acho que todo mundo passou por momentos assim na vida, né? As desilusões da vida, né? Que parece que nada dá certo. Primeiro, trabalho. Trabalho. Se isolar é a pior escolha possível. Trabalhar em prol dos mais necessitados. Por que, Eduardo, é tão importante isso? Porque quando a gente trabalha na caridade, funciona como um despertador do espírito. Ver a dor do outro é um despertador do espírito, porque me faz ter a noção do quanto eu sou abençoado. E tira de mim a ideia destruidora de coitadinho, de vítima. Isso destrói qualquer ser, se colocar na posição de vítima da vida, né? Eu mesmo já me deparei com algumas situações, com algumas pessoas, meus irmãos, que eu tive vergonha de reclamar da minha vida depois que eu conheci, né? Eu contei, são inúmeras pessoas. A Renata, lá de São Tomás, não sei se ela está aí assistindo. O Carlinho, meu irmãozinho de caminhada, que tem tanto a me ensinar. O Ricardinho, que é um amigo que acompanha sempre aí as nossas lives. Então, são pessoas assim, que apesar das limitações, apesar dos sofrimentos, têm vontade de viver, de seguir em frente, de buscar, de crescer. Então é muito importante a gente encontrar no outro um exemplo, né, para continuar a caminhada. Outra receita, outra coisa muito importante, um psicólogo ou um terapeuta, né? Porque talvez pode ser fisiológico o seu problema, o seu desânimo ante a vida. Pode ser que você precise de algum medicamento, mas também pode ser psicológico, né? Pode ser psicológico, pode ser, por exemplo, uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade de voltar a sonhar é por causa do medo, né? O medo, tem até uma frase que fala assim, ó, cuidado com o medo, ele adora roubar sonhos, né? Porque o medo te paralisa, ele te paralisa. Então, na terapia, por exemplo, você vai aprender que o medo ele pode servir como alerta. A gente nunca vai deixar de ter medo na vida, mas você pode deixar de ter medo paralisador para ter um medo alerta, para que você seja mais prudente. Assista a nossa live, para quem não assistiu, sobre o medo e a ansiedade, que está lá no YouTube. Nessa live tem dicas preciosas para isso, tá bom? E por fim,
Eu recomendo, né, claro, além das leituras espíritas ou da doutrina que você acredita, que te ligue a Deus, leituras de bons livros, né? Um livro, cita um livro, Eduardo. Eu gostei muito do Milagre da Manhã. Foi um livro maravilhoso para mim. Eu estou meditando todos os dias, 6 horas da manhã. Estou até com as olheiras aqui, ó. Mas é porque a gente acorda cedinho. Mas deu um novo sentido para a minha vida. E outro livro maravilhoso que eu li foi O Monge e o Executivo, né? Não é só o corpo que se alimenta, meus irmãos. A alma da gente também se alimenta, né? E os livros te inspiram uma mudança positiva, são uma fonte preciosa de alimento para a nossa alma, viu? Espero ter te ajudado, minha irmã. Quarta pergunta. Essa pergunta, gente, olha só que interessante, né? Eduardo, quando a gente tem premonição de alguma coisa, devemos falar ou só orar? O que é premonição? Premonição é quando a gente imagina que algo vai acontecer e de fato acontece. Visualiza o futuro antes dele acontecer, né? Bom, eu preciso dar uma resposta doutrinária sobre isso, sobre premonição. No livro dos médiuns existe essa fala sobre premonição, né? Que lá está como pré-cognição. O que significa pré-cognição? É um conhecimento prévio, né, sobre o futuro. Pré-cognição. O que eu preciso dizer para vocês é que não é um fenômeno mediúnico. Por incrível que pareça, a gente pensa assim, mas não é mediunidade. Ele é anímico. Eduardo, não sei nem o que você está falando. O que é anímico? Anímico significa que ele pertence à própria alma, né? Ele é natural da pessoa, não é um espírito que influencia, não é um espírito que sopra, vai acontecer isso no futuro. Não, ele pertence à própria pessoa. Mas como é que se dá esse fenômeno, Eduardo, da premonição? Olha que legal, gente, estudando o que eu vi. A pessoa que tem o dom, vamos usar dom, tá? O dom da premonição, ela consegue acessar os arquivos das programações reencarnatórias dela. Então ela consegue prever alguns certos acontecimentos, né? Quem traz esse dom da premonição, vamos dizer assim, não consegue prever tudo, né? Porque nem tudo fica registrado nos arquivos da nossa programação reencarnatória. Então, por exemplo, eu vou prever que eu vou ficar resfriado. Qual que é a relevância, né, disso estar na nossa programação? Eu vou prever que eu vou tropeçar na calçada e vou ralar o joelho. Não. Só consegue prever, talvez, aqueles acontecimentos, digamos, principais da nossa vida, né? Os grandes eventos da nossa vida que acontecem. Perdas, situações, encontros, doenças significativas. Esses, sim, talvez podem ser previstos. Mas jamais, a gente falou disso jamais de forma determinada, fatal. Por quê? Porque pode haver mudanças durante a nossa reencarnação. O espírito ele pode modificar algumas nuances do seu planejamento reencarnatório. Mas, Eduardo, o que a pessoa perguntou foi o seguinte: eu tenho a premonição. Eu devo ou não devo falar para a pessoa quando eu tenho, de repente, sei lá, uma premonição de que vai acontecer algo com ela? Aí que está a questão. A questão é que nem sempre quem tem o dom da premonição, eu vou usar uma palavra que talvez não seja certa, mas só para exemplificar. Talvez nem sempre ela esteja com a filtragem muito boa, né? Às vezes, o que acontece? O nosso inconsciente ou o nosso subconsciente nos engana. Nossa, não entendi. Por exemplo, eu previ que fulano iria desencarnar e ele desencarnou. E aí, naturalmente, quando aquilo acontece, se é uma pessoa mais sensível, ela vai ficar impressionada com o fato. Meu Deus do céu, eu imaginei que fulano ia falecer e faleceu mesmo. E aí pode acontecer dela ser enganada pelo seu próprio subconsciente, né? Eu senti que o fulano ia morrer e morreu. E agora eu estou sentindo que é a vez do ciclano. Nisso o Beltrano já está tremendo, né? Mas falando sério, eu senti que o fulano ia morrer e morreu. E agora eu estou sentindo que é a vez do ciclano. Só que às vezes quem está me dizendo isso não é a minha premonição. Quem está me dizendo isso é o meu subconsciente, que está impressionado.
por causa daquela primeira premonição que eu tive. Por isso, na dúvida, silencia. Abstente, né? Isso está lá no Evangelho, inclusive. Até porque, se de fato for realmente necessário que determinada pessoa saiba de algo que vai acontecer, a espiritualidade vai dar um jeitinho de mostrar isso para ela. Certo? Eduardo, mas então eu devorar, que nem diz por aí, caldo de galinha e oração nunca é demais, né? Faça assim sua oração se você tem a premonição por alguém, por algo de ruim que vai acontecer. Certo? Vamos para a próxima pergunta? Pergunta número 5. Eduardo, o que você aconselha a gente fazer antes de tomar uma grande decisão? Nossa, que pergunta preciosa, né? Quantas grandes decisões a gente tem que tomar ao longo da vida. Aí que tá. Às vezes as grandes decisões estão disfarçadas de pequena, né? Por exemplo, pequenas mudanças, grandes impactos, né? O fato de você, sei lá, uma coisa que a gente faz todo dia, tem um Instagram, né? Todo mundo aqui tem, que está seguindo. O fato de você deixar de seguir determinada página no seu Instagram, talvez aquela página que te fazia perder um tempo com algo que não acrescentava em nada, fútil, já é uma grande escolha. Parece pequena, mas é grande. Ou deixar de assistir uma série, ou um tipo de filme que quando você termina de assistir, você não está muito bem. Você percebeu que aquilo não te faz bem, com sinceridade, né? Ou, de repente, sei lá, uma coisa que eu incorporei na minha vida, não falar mais palavrão. De vez em quando, às vezes, escapa alguma coisinha, mas não falar mais palavrão. Coisa pequena que tem um impacto gigantesco sobre o nosso ser, né? Então, não menospreze as pequenas mudanças, né? Mas pensando nas grandes decisões, o que eu recomendo sempre? Oração e uma boa noite de sono. Por quê? Oração para a gente ter a inspiração divina, né? Não só a inspiração divina, mas também a inspiração de um carinha que a gente esquece sempre dele, que ele está aqui exclusivamente para cuidar da gente, que é o nosso anjo da guarda. Porque muitas das vezes, quando a gente tem que tomar uma decisão séria, ele quer nos soprar, né, um caminho a seguir. Claro que ele não decide por a gente, mas ele quer nos soprar, mas a gente não ouve por causa da quantidade de barulho causada pela turbulência dos nossos pensamentos, né? Sem contar que antes de dormir, a gente pode pedir auxílio para os espíritos amigos, para que eles nos conduzam e nos orientem sobre as nossas escolhas. E principalmente até encontrar com o nosso anjo guardião, né? Por isso que às vezes, depois de uma noite de sono, a gente acorda e fala assim, nossa, mas a resposta estava debaixo do meu nariz, né? Muitas vezes a noite de sono ela vai te ajudar não somente a não decidir as coisas no impulso, no calor da emoção, seja para bem ou para mal, mas também vai te possibilitar encontrar com espíritos mais esclarecidos, que às vezes vão conversar com você sobre aquilo. E é óbvio que você não vai acordar com a resposta, mas você pode acordar com uma intuição, né? O nosso anjo guardião, a gente não pode esquecer deles, né? Eles estão aqui para nos auxiliar. E aí, quantas vezes, né, como eu disse, a gente acorda com a sensação de que a gente teve a resposta. E foi o nosso anjo da guarda. E foi o nosso anjo da guarda. E aí a gente sabe qual caminho tomar, né? Então, lembre-se sempre do nosso anjo da guarda, que ele está de prontidão para nos atender, certo? Tem uma canção que diz assim, é o nosso anjo da guarda cantando para a gente. Acredite, está aqui. Fecha os olhos só pra ver como é lindo esse amor. Sua luz em nossa luz, almas gêmeas a percorrer o caminho pra vencer. Eu te sinto sem cessar,
Eu te peço para amar, seja livre, seja você. Sou teu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece. Do seu lado eu vou estar. Sou teu anjo. Então, não podemos esquecer. Gente, nossa próxima pergunta, eu pedi ajuda para os universitários, lá de Pratinha. Porque eles estão muito mais acostumados a lidar com isso do que eu. É linda a próxima pergunta. Os desencarnados queridos ficam perto de nós, Eduardo? E aí eu pedi a ajuda da Michele, né? Que também aí através do nosso irmãozinho Júlio, né? Que tem um trabalho mediúnico lindo, nos trouxe algumas reflexões sobre isso. Os desencarnados queridos ficam perto de nós? Nem sempre. Nem sempre. Porque nem sempre eles sabem o que está acontecendo. Quando a gente fala morte, a gente imagina um grande fenômeno, um acontecimento, um rompimento, mas às vezes a morte, é um estalar de dedos para o espírito. É muito sutil, né? E quando a gente parte, os destinos são variados. Alguns vão para locais de estudo, outros vão para hospitais de recuperação. Tem o caso, por exemplo, do André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, né? E quando ele voltou a rever a família, ele nem sabia que a esposa já tinha se casado novamente, né? Então, depende muito para onde o nosso pensamento nos conduz. Tem uma frase oh, meu Deus, esqueci uma frase que está no Divaldo, a Joana de Ângeles, que ele pergunta para ela, fala assim, Joana, como é que eu vou saber quais são as companhias espirituais que estão comigo? Ela fala, basta observar seus pensamentos. E quando a gente desencarna, mesma coisa, né? A gente vira santo só no velório. E também, quando a gente desencarna, a questão é a seguinte, o que nos influencia? O nosso pensamento para onde nos conduz e também o quanto estamos preparados ou não para receber uma visita. E o quanto, de repente, esse ente desencarnado que desencarnou está ou não preparado para nos visitar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina vocês uma mãe que desencarna e deixa 3 filhos pequenos, né? Aquilo, naturalmente, gera um processo de angústia. Por mais evoluído que o espírito seja, gera um processo de dor no coração dessa mãezinha, né? Então, é natural que talvez leve um tempo para que ela possa se reencontrar com esses filhos de uma forma que seja saudável para o espírito dela, né? E que não gere, talvez, ainda mais desespero ante aquela dor da separação física. Mas também pode acontecer o contrário. Imagina o contrário agora. Um ente querido que desencarnou, né? E ele está bem emocionalmente, né? Em condições de visitar, por exemplo, um filho que ficou. Uma mãe que desencarnou em condições emocionais, espirituais de visitar um filho adolescente. Só que tem um problema. O filho dela se encontra num estado lastimável, né? Depois que ela desencarnou, ele se afundou em vícios, se afundou nas drogas, num comportamento sexual descompromissado. Então você imagina a dor daquela mãezinha em vir visitar o filho e se deparar com aquele cenário, né? Então, muitas vezes, a depender da evolução do espírito que desencarnou, ele não vai ser permitido fazer essa visita, por causa da disparidade de frequências, né? Mas se você acredita, e se você gostaria de receber uma visita de um ente seu que já partiu, ou uma carta, ou algum tipo de comunicação de um ente querido, o melhor caminho é sempre o equilíbrio espiritual. Especialmente aquele obtido através do trabalho na caridade, né, do crescimento moral. Gente, vocês lembram da live passada do Pequeno Príncipe? Põe os coraçãozinhos aí quem estava nessa live, quem assistiu essa live. Nessa live, a gente falou um pouquinho
no finalzinho dela sobre a história do Pablo, o menino Pipa, né? Que é do meu irmãozinho, filho do meu irmãozinho Jefferson, né? Nessa live a gente falou que o Pablo é um menino, né, que desencarnou, e aí o Pablo mandou uma mensagem, né? E eu trouxe para vocês. O Jefferson mandou para mim, eu pedi autorização e eu trouxe para vocês verem como é linda a psicografia, né? E ele recebeu essa mensagem através do trabalho da Mayra Rocha. A Mayra Rocha é uma irmãzinha querida, lá de Brasília, um trabalho lindo, mediúnico, igual ao do Júlio, com a mesma seriedade, né? Então, olha que linda a cartinha dele, eu vou ler para vocês, ó. Mamãe e papai, sou eu, Pablo. Lembra de mim? Papai, eu tinha saudades de você. A tia me ensina aqui a te ver. Ela diz que eu ainda posso brincar com você. Mamãe, seu cabelo está muito cheiroso e eu sempre fico perto de você. Faz coxinha para mim? Ele gostava de coxinha. Papai, eu mexo tanto com as meninas, as irmãs dele, né? Puxo o cabelo da Maria. Eu tenho muita falta delas. Eu vou estudar aqui. Eu queria soltar pipa e andar pelas ruas. Aqui tem árvore que eu subo. Eu perguntei, por que você chora tanto? Todo dia eu te via chorar e às vezes gritar. Eu pensei que eu tinha feito alguma coisa de errado. Eu nunca queria ver você triste. Eu gosto quando você ri, quando conta as historinhas. Mãe, eu queria minha blusinha do Ben 10, porque ela é muito linda e eu gosto muito dela. Queria ver a tia da escola e dar uma flor para ela. Eu não tenho mais nenhum fio e nem agulha. Ando e corro. Eles dizem que meu cabelo é de anjo. Aqui é bom, porque eu vejo muita coisa bonita. Esse aniversário eu não quero mais Minions. Quero outra coisa. Mamãe, você é a flor mais linda do meu jardim. As minhas irmãs são bonequinhas. E papai, você é meu coração. Amo e gosto de vocês, Pablo. Que lindo, né? Que coisa mais linda. É de emocionar. Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui, né? Para vocês verem que os entes podem sim estar pertinho da gente, né? Bom, gente, agora falta aí uns 8 minutinhos, 9 minutinhos para terminar, né? Eu vou entrar num grupo de questões que falaram sobre o momento que a gente está passando, né? Então eu peço para que você não saia, fique aí, acompanhe. 7ª pergunta. Eduardo, será que depois de tudo isso que a gente está passando, nós de fato seremos melhores? E aí eu respondo para vocês. Ser melhor ou não é uma escolha que a gente faz a cada dia, a cada hora, a cada minuto. O fato de você estar aqui hoje, nos acompanhando, nos ouvindo, aprendendo junto comigo, já é uma resposta afirmativa para essa pergunta. Porque se fosse em outros tempos, você estaria. Agora, perseguir essa meta de ser melhor é uma filosofia de vida. Independente do que nos cerca, independente da pandemia, nós temos o poder de escolher isso todos os dias. Hoje eu vou ser melhor. Ou não. Ou não estou nem aí para isso. Então, nessa pandemia, a gente tem visto inúmeras reações. Tem gente que culpa o governo, tem gente que culpa Deus, tem gente que faz churrasco, tem gente que entra em desespero e tem gente que se mantém firme e acredita que Jesus está no leme e que isso vai passar na hora certa, pedagogicamente certa, né? Então, diante dessa situação, a gente tem observado reações diferentes, porque ela está sendo olhada de diferentes ângulos, né? Não é a situação que muda, é o modo como eu olho para ela. Agora, particularmente, eu, Eduardo, o que eu senti? Eu senti que houve uma acentuação das nossas características. Quem ajudava, quem já ajudava, passou a ajudar ainda mais.
Agora, quem vivia em função de si, passou talvez até a ser um pouco mais egoísta do que já era, né? Agora, os olhos se voltam para a grande maioria das pessoas, que são aquelas influenciáveis. Sabe aquela que estava no meio? Não era nem aqui nem ali? E é aí que, particularmente, eu acredito que tenha havido um grande despertar. Por quê? Porque muitos redescobriram o valor da família. Muitos redescobriram a importância do equilíbrio da vida, a retomada da relação com Deus, né? A espiritualização do ser. Tem um senhorzinho, Tadashi, gente, tinha 24 mil pessoas fazendo meditação na live dele, né? É muita gente buscando a espiritualização do ser. Para mim, particularmente, eu vou dizer que foi um momento abençoado, né? Porque eu nunca testemunhei tanta gente trabalhando em prol do próximo. Nunca, né? A quantidade de grupos aqui na minha cidade, em especial grupo de jovens que se mobilizaram para poder fazer sopa, distribuir mantimento, foi imensa. Sementes que nasceram durante a pandemia e que vão se tornar árvores depois que essa pandemia passar. E depois vão dar outros frutos e surgir outras sementes. Então, assim, para mim, a influência positiva foi muito maior do que a negativa. Agora, a gente não pode nos iludir, né? Achando que o mundo vai estar regenerado assim que acabar o último caso do coronavírus, né? Cada fruto tem seu tempo de amadurecimento, né? E é aqui que a gente entra numa próxima pergunta que diz: Eduardo, como lidar com as pessoas que negam o perigo do coronavírus, se expondo e pondo em risco a todos, em aglomerações, sem uso de máscara? E aqui eu lembro uma fala do nosso Chico, que dizia o seguinte: aos outros dou o dever de ser como são, e a mim dou o dever de ser cada dia melhor. E cito ainda uma segunda frase de Shakespeare, talvez essa mais direta: um dia você aprende que por mais que você se importe, alguns simplesmente não se importam. E eu acrescento essa frase do Shakespeare. E aí você para de gastar sua energia com o egoísmo alheio. Porque se a gente tenta mudar o outro à força, nós não vamos conseguir. O máximo que a gente vai conseguir é ter um egoísta e ter um enfurecido, um colérico. E no final, eu vou te perguntar: quem influenciou quem, né? Agora, nada nos impede de exercer o exemplo, né? Desde que a pessoa esteja disposta a observar o teu exemplo, aquilo vai influenciar. Mas às vezes o egoísmo engessa o espírito. E aí, meu amigo, só o martelinho da dor para quebrar aquele gesso e resolver. Mas esse martelo pertence a mim? Pertence a você? Não. Não é lícito causar dor ao nosso irmão pelas nossas próprias mãos ou pelas nossas próprias palavras. Pertence ao Pai. E eu sei que dói ouvir isso, mas um Pai que ama, né? Esse Pai que ama você, que faz a quarentena certinho na sua casa, que quando precisa sair, sai protegido, ele ama você da mesmíssima forma que ele ama aquele vizinho que pegou o benefício que nem precisava e gastou tudo em churrasco e cerveja. É difícil, né? Entender o amor de Deus. Mas só que Deus tem as ferramentas dele para ajudar a despertar esse irmão que pensa dessa forma. Quanto a nós, tratemos de despertar o nosso próprio eu, porque essa pandemia é uma ótima oportunidade de analisar o caminho percorrido até aqui. E, se necessário, mudar a rota que a gente estava seguindo. Certo? Nossa última pergunta, que eu acho que vai dar tempo. Diante das grandes mudanças atuais, Eduardo, por conta do Covid-19, como podemos entender o nosso propósito na vida? É justamente isso, você já respondeu, meu irmão. A própria pergunta já trouxe a resposta. O propósito do atual momento é permitir que nós mesmos nos indaguemos. Qual é o meu propósito na vida? Né? Porque com a correria do dia a dia, não sobrava tempo para a gente perguntar isso, né? O momento atual foi um mergulho no nosso deserto, né? E ontem, pesquisando sobre o significado da palavra deserto, eu descobri que deserto vem do hebraico midbar, que é a junção de duas palavras, Makon Davar, né? E sabe o que isso significa, Makon Davar?
o lugar da palavra. Ou seja, o deserto é o lugar em que Deus fala. A grande questão é se eu vou fazer silêncio suficiente para ouvir a voz dele, ou se eu vou continuar com as mesmas buscas barulhentas materiais de antes e não aproveitar o silêncio do deserto, né? Então, foco no objetivo, que é o progresso do espírito. Como, Eduardo? Vencendo as nossas más inclinações, se tornando hoje um pouquinho melhor do que eu era ontem. Ah, Eduardo, mas eu perdi o emprego, mas eu separei do meu esposo, mas eu estou angustiado, o que eu faço? Eu entendo do fundo do meu coração. Não pense que isso é insensível que eu vou dizer. Mas independente de ter acontecido cada uma dessas coisas, o objetivo da vida não mudou. É progredir. E como diz o Haroldo, né? A grande questão da reforma íntima é que ela é como um avião que precisa ser consertado durante o voo. Então, aproveita, talvez, essa parada inédita na história da humanidade para consertar o máximo possível o teu avião. E para isso, eu recomendo que você consulte diariamente a cartilha do maior mecânico de aviões que já existiu, chamado Jesus, né? Conhecer a história dele, as lições com profundidade, fazer delas o roteiro para a sua vida. Deixa eu ativar os comentários aqui. Seja ela sua vida afetiva, sua vida amorosa, sua vida profissional, familiar, porque é como ele diz: quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou e é feliz enfim. Um beijo no fundo do seu coração. Não vai dar tempo da gente cantar, mas que fique a última frase. Hoje eu estou